Meninos, tudo bem? Saudade de todos vocês, né? Quanto tempo a gente não se vê devido a essa quarentena. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando, né? Como vocês sabem, a gente vai continuar nossas aulas normalmente, né? Via o Classroom, o site, né? As lives no Instagram. Então, devido a isso, eu fiz essa parte expositiva sobre o artigo de opinião, que será o nosso novo gênero. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida com o conto ou com o discurso, eu sugiro que vocês conversem comigo no Instagram para a gente melhorar isso, mas assim, eu vou andar com o conteúdo e quando a gente for chegando perto, né, das avaliações, que todas serão remarcadas, né, a minha ideia é propor ali uma atividade de revisão, né, caso a gente esteja diante de um momento de avaliação. Outra coisa, as entregas das atividades, né? Eu recebi no meu e-mail, né? Estou respondendo aos poucos, porque são muitos textos para corrigir, né? E a correção pelo computador ela é muito mais demorada do que a manual, né? Pensando justamente nisso, eu estou trabalhando outras maneiras da gente ver essa questão da produção, né? Eu estou pensando em colocar a nossa folha padrão no site, vocês produzirem, e quando a gente voltar, vocês me entregam tudo e a gente vai usando as plataformas para tirar dúvidas pontuais, né? Porque senão vai acabar que eu não vou conseguir contemplar todos com a correção em tempo hábil, né? Porque são 6 turmas e a gente pode acabar fazendo de uma maneira que prejudique. Você me manda um e-mail, você fica esperando, eu não respondo, porque eu estou respondendo por ordem de chegada. Então, eu estou avaliando essa outra maneira e assim que tiver um projeto definido, eu passo para vocês, tá? Mas então, gente, o artigo de opinião. É o primeiro texto de opinião que vamos trabalhar este ano, né? O discurso, ele não chega a ser opinativo, ele é expositivo, mas o artigo de opinião, ele é os dois. Você expõe ideias, você defende ideias, né? E ao mesmo tempo você quer ali que o seu leitor se sinta convencido do seu ponto de vista. O teórico que eu vou usar é o William Cereja, né? É um autor de livro didático extremamente recomendado. Não que o de vocês não seja, é porque eu estou trazendo um livro, um material extra para gente, né? Mas o material do livro também vai ser trabalhado ao longo da semana, tá? Então, gente, a finalidade, o veículo e o tema. Finalidade é para que serve esse gênero. O veículo é onde a gente pode encontrar um artigo de opinião. E o tema é o tipo de assunto mais comum. O artigo de opinião é um gênero do tipo dissertativo em que o autor defende seu ponto de vista. Ok, né? Então ali o próprio nome já nos dá alguma pista, né? Artigo de opinião. Normalmente, essa defesa se dá em torno de algum tema polêmico, que divide opiniões, como liberação do porte de armas, sistema carcerário, regularização de drogas ilícitas, dentre outros, né? Então, assim, não é um tema que ele trabalha explicitamente apenas com a verdade, né? Essa verdade, ela entra na sua opinião e ela entra em fatos. Você precisa ter uma criticidade para desenvolver isso. O que eu vou avaliar em um texto de artigo de opinião de vocês não é se eu concordo ou não com o que está sendo dito, mas se você construiu ou não uma opinião bem feita, né? E existem estratégias para isso, como vamos ver nos textos à frente. Pode ser escrito por jornalista ou pessoas comuns e é geralmente publicado em revistas, jornais e sites. Faltou uma vírgula aqui depois, geralmente, pessoal, desculpa. Então, é um texto predominantemente jornalístico, e não só jornalistas escrevem, nós temos professores escrevendo artigos, né? Existe ali uma gama de pessoas que podem ter a liberdade de se expressar e enviar para esses veículos de comunicação. Linguagem e estrutura. A linguagem precisa ser clara, direta, precisa, geralmente de acordo com a nota padrão, podendo ser menos ou mais formal, dependendo do veículo em que o texto é divulgado
e do público que o autor tem em vista. Hoje em dia, a gente tem a presença dos blogs, né? No blog, se for um blog para o público adolescente, e por ser uma linguagem mais digital, às vezes a presença de uma linguagem mais dinâmica, com mais gírias, vícios de fala, né, pode ser comum. Mas lembre-se que tudo que vocês forem produzir para mim, a gente está partindo de um ponto de vista acadêmico, né? Então, eu preciso, por ser um item da grade, eu preciso que você exercite a sua norma padrão e me mostre que você tem esse domínio. Pode apresentar expressões como, a meu ver, do meu ponto de vista, etc. E conter termos e expressões que denotem uma adesão à causa defendida. Então, a sua própria linguagem, ela já pode trabalhar que você sim, né, está defendendo um ponto de vista. A estrutura convencional é constituída de ideia principal, desenvolvimento, que seria a apresentação de argumentos críticos, pois a opinião desse gênero não pode se sustentar em meros achismos. Faltou fechar parênteses. É preciso compor uma linha de raciocínio lógica, né? Então, aqui, pessoal, vocês não é porque chama-se artigo de opinião que vocês vão escrever coisas livres e deliberadas, de forma alguma, né? Justamente por ser um artigo de opinião, vocês precisam mostrar que vocês têm uma opinião crítica em relação a alguma coisa, justamente porque vocês vão estar em uma situação, né, de avaliação. Então, vocês precisam me mostrar, né, como isso foi construído. Os artigos que a gente vai ler, inclusive, a gente tem a presença ali, né, de pessoas que ou trabalham com a causa que elas estão defendendo, ou elas citam algum dado, né, ou elas mostram realidades, né? Então, essa questão de você simplesmente falar o que você pensa não é o que o artigo de opinião aceita. É o que você pensa, mas por que você pensa e como isso pode convencer outras pessoas, né? Como isso pode ser um texto formador de opinião. Então, temos que ter bastante cuidado com isso, para a gente não escrever coisas arbitrárias. Verdade e opinião, é exatamente este o ponto que nós estamos conversando, né? Nos gêneros argumentativos em geral, o autor sempre tem a intenção de convencer seus interlocutores. Para isso, precisa aprender bons argumentos, apresentar bons argumentos, que consistem em verdades e opiniões. Consideram-se verdades tanto as afirmações universalmente aceitas, por exemplo, o fato de a Terra girar em torno do Sol ou o fato da Terra não ser plana, a poluição prejudicar o meio ambiente, quanto dados científicos em geral, como estatísticas, resultados de pesquisas sociais ou de laboratório, entre outras. Já as opiniões são fundamentais em impressões pessoais do autor do texto, e por isso são mais fáceis de contestar. Os bons textos argumentativos, geralmente, fazem o uso equilibrado, né, dessas duas estratégias. Então, se fosse, né, um texto só baseado em verdades, a gente teria uma notícia ou qualquer outro gênero mais expositivo. Mas, ao mesmo tempo que trabalha com essa exposição, né, de fatos e coisas, mostra também a impressão do autor, que é a parte que a gente tem a opinião. Então, para você fazer um bom texto deste gênero, as duas coisas têm que andar juntas, né? Ao mesmo tempo que o seu argumento tem que estar bem construído, você tem que demonstrar suas impressões em relação a isso. Agora vamos ao exemplo. A paisagem e o direito à moradia. Vivemos em um país diverso e desigual, onde cerca de 40% da população urbana não tem acesso à cidade legal. A maioria é um elemento escasso, negociado de forma seletiva em um mercado repleto de burocracias e normas confusas, que impulsiona o surgimento de ocupações irregulares. Nesse cenário, é comum que famílias que não contam com a renda suficiente para ter acesso ao mercado imobiliário formal ou às políticas públicas acabem dando um jeitinho para suprir suas necessidades básicas de abrigo, né? Então, aqui, gente, a gente tem um panorama, né, em que a questão da habitação não é algo, infelizmente, igualitário, né, e para que isso aconteça, porque todas as pessoas, né, precisam de morar, e mesmo assim a gente tem muito morador de rua, muitas pessoas tentam fazer essa coisa do jeitinho, né, então aqui a gente já tem um posicionamento.
Entre os artifícios utilizados encontra-se a construção de puxadinhos. Uma situação corriqueira decorrente desse hábito é a da família que constrói um novo espaço para abrigar um filho recém-nascido, que após algum tempo acaba se mudando e alugando, vendendo ou cedendo esse espaço, muitas vezes sobre a laje, para alguém externo à família. Em vários locais do país, alguns com maior frequência, a comercialização da laje é uma prática corriqueira que produz em alguns bairros mais populares uma paisagem com as pequenas edificações formadas por puxadinhos. Alguns moradores vinham tentando, sem êxito, regularizar essa situação com base no direito de superfície previsto no Estatuto da Cidade. Pode-se afirmar que a medida provisória 759 de 2016 é uma tentativa de normalizar algo que, há muito, já é feito na prática. A MP, medida provisória, trata de uma série de outros assuntos que vêm sendo criticados por diversos grupos organizados, mas que não serão discutidos aqui. O fato de ter sido aprovada como medida provisória e não como projeto de lei limitou as discussões, deixando diversas questões em aberto. Né? Então, aqui ele está colocando coisas documentais, né? Nós temos aqui o estatuto, né? A medida provisória, e, ao mesmo tempo, está colocando as impressões dele. Embora existam todas essas iniciativas, né? Não foi feito um projeto de lei, o que limitou a discussão. Isso é a impressão dele. Então, tem aqui ó, a mescla de fato com a impressão. E isso que faz o artigo de opinião. A MP rompe com o princípio geral do direito de que o acessório segue o principal, desvinculando a matrícula da edificação acessório do terreno principal. Dessa forma, cria uma situação nova em que o proprietário da edificação não possui uma fração ideal do terreno, como ocorre nos condomínios. A manutenção do terreno caberá exclusivamente ao proprietário original. Como regularizar o andar de uma edificação normalmente feita no processo de autoconstrução, sem o auxílio de um profissional que ateste a estabilidade estrutural dessa obra? De acordo com a MP, o adquirente do direito real da laje não pode instituir sobrevelações sucessivas. Como ficam as edificações com 3 ou mais pavimentos? A laje deve ter isolamento funcional e acesso independente. Como proceder nos casos tão comuns em que a pessoa, para ter acesso ao pavimento superior, deve passar pela residência térrea? Deve-se constituir uma servidão de passagem? É possível adquirir uso capião de laje? Para questões ainda precisam ser regulamentadas pelo poder público. Muitas questões, ainda precisam ser regulamentadas pelo poder público. Nesse momento, né, ele começa a fazer uma crítica entre a MP, né, e por ela não ser um projeto de lei, ou seja, é uma iniciativa, mas ela não é específica, né, e a quantidade de interpretações e furos que podem ocorrer na prática dessa medida provisória. Então, ele usa algo sério e começa a contestar as coisas de acordo com a impressão dele, de acordo com a realidade que ele vê. Né? Então, aqui ele está expressando a opinião dele desta maneira. O direito real de laje constitui um avanço em um país em que a segurança jurídica e o acesso à terra não são para todos. Ele auxilia na permanência legal da população em áreas já consolidadas, reduzindo processos de periferização e ocupação em áreas ambientalmente frágeis. No entanto, deve ser pensado de forma a garantir a qualidade urbana, condições de habitabilidade e segurança, e não apenas como forma de legalizar a precariedade e de aquecer a economia pelo acesso ao crédito e cobrança de impostos dos imóveis regularizados sobre a laje. Né? Então, nesse momento, ele faz a conclusão do texto. Ele falou, não, né, poder construir a laje é massa, é legal. Porém, nas condições em que isso está sendo feito, né, está sendo um atraso, justamente porque você compromete a segurança, né, e você tem um falso crescimento, uma falsa evolução de achar que isso vai acabar com algum nível de precariedade, de moradia, né. Então, gente, é isso, né, esse foi o nosso exemplo. Rival Andrade é professor titular do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Positivo, né? E esse é um dos exemplos de artigo de opinião que a gente tem. Fora esse, tem atividade que já está postada, né, no primeiro horário, com questionário,
né? E na nossa próxima aula, na próxima semana, nós vamos trabalhar sobre como fazer um texto desses direcionado a vestibulares, né? Direcionado a situações avaliativas. Fora isso, pessoal, eu gostaria de lembrá-los, né, que a primeira atividade do questionário precisa ser mandada no meu e-mail por uma foto ou postada aqui no Classroom, né, até o fim do dia, para eu poder computar a participação do PAC de vocês, né. Quanto ao livro, eu gostaria que vocês pesquisassem no sumário, porque eu estou sem o sumário perto, o capítulo de artigo de opinião, né, e responder o capítulo sem fazer aquela proposta de produção que tem no final. Responda apenas as perguntas do capítulo, né, e faça a leitura lá da parte teórica. Certo? Qualquer dúvida, sigo à disposição, já disponibilizei o meu Instagram, pode colocar suas dúvidas no Classroom, né, ou mandar um e-mail. O e-mail, como eu falei, minha caixa de entrada está lotada de atividades. Talvez seja difícil eu te responder imediatamente, mas um dia eu vou responder. Estou devolvendo as atividades, né? Das semanas para cá eu estou gostando da participação. E é isso, gente. Vamos nos cuidar, né? Vamos levar esse período a sério, porque o nosso estudo não pode parar. Tá bom? Um beijo.